Iniciamos a quinta e última parte da aula 7, modelagem de algoritmo de método. Nessa última parte nós vamos desenvolver o quarto exemplo de modelagem de algoritmo. Bom, o método em questão vai ser o método avaliar condição de vitória da classe rank posição, que nós já discutimos nas partes anteriores da aula. Então, qual é a ideia? Nós temos o rank posição, ilustrado aqui nesses diagramas aqui apresentados. Do lado esquerdo nós temos o rank posição de 6 posições, aquele originado de linhas, colunas e das duas diagonais maiores. E do lado direito nós temos o rank de 5 posições, aquele originado das 4 diagonais menores. Muito bem. Qual é a condição de vitória? Bom, esse método avaliar condição de vitória, ele tem como parâmetro um jogador. Então, definido um jogador, a questão é, este jogador preenche a condição de vitória? Muito bem, esse jogador preencher a condição de vitória, na regra do pentágono, é o quê? 5 posições consecutivas ocupadas por ele. Muito bem. E quem faz essa avaliação? O próprio rank. Então, dado um jogador como parâmetro, a pergunta é, rank posição, esse jogador ocupa 5 posições consecutivas? Responda sim ou não, responda true ou false. Muito bem, então essa é a ideia, isso deve ser implementado. Muito bem, vamos olhar aqui olhar um pouquinho esses desenhos aqui de rank, começando aqui pelo de cima no lado esquerdo. Então observa, no rank maior eu tenho duas possibilidades de condição de vitória. Uma possibilidade é, olha, o jogador pode até não ocupar a primeira posição, que é a posição índice 0, mas terá que ocupar todas as demais. No diagrama de baixo, né, na posição 0, olha, o jogador ocupa esta posição e tem que ocupar as 4 seguintes, totalizando 5 consecutivas. Né? Qualquer outra possibilidade, a condição de vitória não se verifica. E quando nós olhamos aqui do lado direito, né, o rank de 5 posições, quer dizer, a única possibilidade, da condição de vitória ser satisfeita é o quê? Todas as posições preenchidas, ponto, não há outra alternativa. Tá? Muito bem, vamos olhar isso um pouquinho melhor no nosso diagrama. Então aqui está a nossa classe rank posição, aqui está a invocação do método avaliar condição de vitória, aqui no escopo do caso de uso avaliar encerramento de partida, destacando aqui o diagrama de sequência que nós estamos vendo. Muito bem, então veja, aqui no caso do teste de linhas, e o mesmo vai se repetir no teste de colunas diagonais, né, adversário vencedor igual a avaliar condição de vitória para o rank, passando o adversário como parâmetro. E aqui embaixo, né, registro local vencedor, avaliar condição de vitória, passando o jogador local como parâmetro. Bem, então observa em que contexto é chamado, e o rank, né, a instância de rank, tem que retornar booleano true ou false. Olha, esse jogador aí satisfaz a condição de vitória, ou esse jogador não satisfaz a condição de vitória. Bom, como é que a classe rank vai trabalhar com isso? Vamos dar uma olhada no diagrama de classes. Muito bem, então a classe rank está aqui embaixo. Né? Ele tem um atributo posições, que nós sabemos, é a fileira de posições, a coleção de posições. Ele vai ter que percorrer essas posições, como nós acabamos de ver no diagrama, e avaliar se elas estão ocupadas 5 posições consecutivas, avaliadas pelo jogador que veio como parâmetro. Muito bem. Agora a pergunta é como é que ele faz isso? Bom, vamos olhar a classe posição. Como é que ele avalia cada posição? Vamos olhar a classe posição. A classe posição está aqui em cima, aqui no canto superior esquerdo. Então vejam, a posição tem um atributo ocupante que é do tipo jogador. Posição aponta jogador. No caso do jogador que nos interessa, a pergunta é, a posição aponta este jogador? Sim ou não? True ou false? Se ela não aponta, bom, ela pode estar apontando o outro jogador, ou ela pode estar vazia, não apontando jogador nenhum, mas não nos interessa. A pergunta é, ela aponta o jogador em questão ou não? É isso que o rank quer saber. Muito bem, então observem que os métodos já definidos na classe posição não incluem um método para esse tipo de teste, que é uma necessidade que aparece agora, ainda no escopo do detalhamento do caso de uso avaliar encerramento de partida,
porém não identificado um método, como acontece na maior parte dos casos, lá na produção do diagrama de sequência, mas na produção do diagrama de atividades que detalha o método avaliar condição de vitória. Então nós vamos criar um novo método, num salto de modelagem, depois eu volto aqui para mostrar, um novo método na classe posição, onde a pergunta é: você está ocupada por esse jogador? Parâmetro. Tendo o jogador como parâmetro, ela vai me retornar true ou false. Muito bem. Então, o que a instância de rank posição tem que fazer? Bom, tem que percorrer as suas posições, fazer essa pergunta de estar ou não ocupada por aquele jogador para cada uma delas e verificar se a condição de vitória é observada, quer dizer, 5 posições consecutivas. Vamos voltar lá para o nosso diagrama. Vamos olhar com um pouquinho mais de calma essa história da condição de vitória. Como nós vamos percorrer esta estrutura para avaliar a condição de vitória? Bom, vejam, aqui no rank de cima, nessa fileira aqui de cima, né? Então nós podemos ter o quê? Olha, a primeira posição não está ocupada. Ok, não tem problema. A segunda está ocupada pelo jogador em questão. A terceira também. Então, vejam, eu vou contando, né, se chegar até 5. Agora o que acontece? Se para qualquer das posições, quer dizer, daqui para diante, né, eu detectar que, olha, não, ela não está ocupada pelo jogador. Não me interessa se está vazia ou ocupada pelo adversário. Ela não está ocupada pelo jogador. Bom, eu não precisaria percorrer o resto da estrutura. Ok? Eu não precisaria percorrer o resto da estrutura. Aí me vem uma questão que eu não tenho uma resposta agora, teria que fazer uma avaliação mais profunda, eu acho que não vale a pena. É o que? Puxa, o que é mais barato em termos de processamento? Testar a cada posição avaliada se eu interrompo o looping ou não? Ou percorrer o looping, quer dizer, percorrer todas as posições e ver a contagem no final? Olha, para gerar um algoritmo mais simples e considerando que são estruturas muito pequenas, eu não vou fazer testes de interrupção, eu vou percorrer a estrutura inteira. Acho que vai sair um algoritmo mais enxuto. Né? E esse algoritmo vai fazer o quê? Vai fazer a contagem das posições consecutivas ocupadas. Né? Se ao final eu tiver 5, ok. Se a condição de vitória é observada, se não for 5, condição de vitória não observada. Só me ocorreu, olhando para essa estrutura que está colocada, e eu acredito que sim, né, que há a possibilidade de condição de vitória no rank de 6 posições, aqui do lado esquerdo, com as 6 preenchidas. Eu acho que é possível preencher as 6 e num giro a gente consegue juntar dessa forma que aí está. Então, o meu teste de condição de vitória na contagem não vai ser contagem igual a 5. Vai ser contagem maior ou igual a 5. De 5 ou 6 resolve. Ok? Muito bem. Então, vamos para o nosso diagrama, nossa modelagem. Eu já criei aqui o diagrama de atividades, classe rank posição, método avaliar condição de vitória. Vamos desenvolver o algoritmo. Eu vou dar um salto de modelagem aqui para botar os elementos básicos. Não precisa a gente gastar tempo com isso. Bom, então aqui, dado o salto de modelagem, eu criei a estrutura de repetição. Uma estrutura de repetição for. Essa estrutura de repetição for, ela vai depender do tamanho do meu rank, pode ser 5 ou 6. Então a condição, veja, para ir de 0 até tamanho menos 1, então se o tamanho for 6, i menor que tamanho, desculpem, de 0 a i menor que tamanho, então se o tamanho for 6, de 0 até menor que 6, quer dizer, de 0 a 5, é o que nos interessa, incremento de 1. E se for 5, o tamanho for 5, de 0 a 4, percorrer o rank de 5 posições. Muito bem. Bom, essa história do tamanho, eu tive então que criar uma variável temporária tamanho, quer dizer, qual é o tamanho do rank. E eu criei, observa aqui, como é que eu obtenho esse tamanho? Bom, eu disse o seguinte, olha, o rank tem um método informar tamanho,
estou abstraindo como exatamente eu vou implementar essa estrutura, posições, né, olhando aqui no domínio do problema, como exatamente eu vou modelar essa estrutura posições, mas eu quero que a classe tenha a capacidade de me informar qual é o tamanho dessa estrutura. Muito bem, informar tamanho, ele vai me dizer se é 5 ou é 6, que são as possibilidades do rank. Então, criei um método a mais aqui no detalhamento do método avaliar condição de vitória. E aquilo que eu falei que ia fazer aqui na classe posição, também já criei aquele método para avaliar se ela está ocupada pelo jogador ou não. Chamei o método de ocupada por, parâmetro jogador, retorna booleano. Ocupado pelo jogador, sim ou não? Muito bem. Voltamos então lá para a nossa modelagem. Então, inicia o método com uma mensagem para o próprio objeto rank, informar tamanho. Então, ele tem o tamanho da sua estrutura, 5 ou 6. Entra na estrutura de repetição. Essa estrutura de repetição varrerá exatamente o tamanho. 5 posições varrerá as 5 posições. 6 posições varrerá as 6 posições. Muito bem. Então, dado isso, eu estou na primeira varredura, o que eu preciso fazer? Bom, eu preciso lá no atributo posições índice i, perguntar para aquela posição se ela está ocupada pelo jogador que veio como parâmetro, veja aqui a assinatura do método, ou não. Muito bem, então vou perguntar para a posição índice se ela está ocupada pelo jogador ou não. Vamos criar então aqui o corpo da estrutura de repetição. Posições índice i, ocupada por jogador, que é o parâmetro. Bom, eu preciso guardar isso em algum lugar. Né? Digamos assim, ocupada por, como é que a gente vai chamar essa variável? Condição de vitória. Condição. Condição. É meio idiota, mas presta tempo isso. Isso aqui é uma mensagem. Muito bem. Condição. Posições índice, você está ocupada pelo jogador que veio como parâmetro? Sim ou não? Sim ou não? Isso me remete ao que? Eu tenho que avaliar o resultado. Avaliar o resultado, um modo decisão. Sim ou não? Só antes de fazer isso, eu acabei de criar aqui essa variável condição. Ctrl C. Vamos colocá-la lá na... Opa, não coloquei o var aqui. Muito bem, aí está. Enquanto todas as variáveis identificadas declaradas. Ok, então eu pergunto para a posição, se está ocupada pelo jogador sim ou não, o que eu faço? O que eu faço? Olha, eu tenho uma contagem, veja. Eu tenho aqui uma variável contagem, essa variável contagem é um inteiro, ela já foi iniciada com valor 0, não preciso iniciá-la. Então a contagem tem um valor. Se é o valor inicial é 0. Se eu já estou dentro do looping, pode não ser. Aí qual é a minha conclusão? Olha, posição, você está ocupada por este jogador? Sim, muito bem. Eu incremento o contador. Isso. Então eu faço o quê? Contagem, zoom. Ok. Então, comando de atribuição, contagem igual a contagem mais 1. No caso, o que? Guarda, condição. Ou seja, se eu tenho verdadeira a variável condição, condição igual a true, vou botar condição igual a true que seria redundante, se eu tenho condição igual a true, eu incremento a contagem. Ok,
E se eu tenho a condição contrária? Vamos botar aqui a guarda. A condição contrária seria a negação disso. Então, not condição. Se é verdadeiro, not condição, eu não tenho a posição ocupada pelo jogador, o que eu tenho que fazer? Contagem igual a zero. Eu zero o contador. Atribuição. Eu zero o meu contador. Bem, e aí o que acontece? Zerei, pronto. No próximo ciclo eu vou, se eu zerei no meio da contagem, eu vou começar do zero e vou incrementando daí para frente. Muito bem, fechei esta avaliação. Okay? E daqui eu vou para onde? Daqui eu vou para onde? Olha, daqui eu saio do looping de repetição. Por quê? O que eu tenho que fazer dentro do looping de repetição é isso. Olha, a posição está ocupada pelo jogador que veio lá, o jogador lá do parâmetro, sim ou não? Bom, se sim, incrementa, se não, zera a contagem. Ok, volto lá para cima. Aí eu tenho que, bom, muito bem, vamos botar aqui esta condição. Enquanto i menor que tamanho, esta condição é verdadeira e eu me mantenho dentro da estrutura de repetição. Ok? Se não for verdadeira, vamos usar elas por simplicidade, eu saio. Muito bem, então vamos sair da estrutura de repetição. Vou deixar isso em branco por enquanto. Muito bem, a condição de saída da estrutura de repetição, else. Estou na condição de repetição ou não estou? Muito bem. Ok, aí eu saí da estrutura de repetição. O que eu tenho na saída da estrutura de repetição? Eu tenho definido o valor da variável contagem. Qual é o valor de contagem? Agora, o que eu tenho que dizer? Olha, a condição de vitória foi observada ou não. E qual é a condição de vitória ser observada ou não? É o valor de contagem ser maior ou igual a 5. Não é isso? Bem, coloquemos esta condição. Contagem maior ou igual a 5. Muito bem, contagem maior ou igual a 5 resultará em quê? Resultará em um valor booleano, não é isso? Bom, qual é o retorno do método? Puxa, o retorno do método é exatamente um valor booleano. Ok, isso aqui é exatamente o que nós precisamos retornar. Retorne o resultado desta avaliação, contagem maior ou igual a 5. Está encerrado o nosso algoritmo. Aí está. Novamente, não é um algoritmo assim tão complexo, mas ele contém a lógica do domínio do problema. Quer dizer, a lógica de avaliação de haver ou não haver um vencedor. Então é importante que ele faça parte do meu projeto, quer dizer, que eu não delegue ao programador fazer esse tipo de avaliação. Muito bem, então aí está o nosso quarto e último método modelado. Com isso nós encerramos o objetivo desta última parte da aula da etapa 7. Então isso aqui é o encerramento da aula da etapa 7. Na etapa 7 nós produzimos essa modelagem quadrante informar posição de giro. Então aqui está o matriz tabuleiro informar linha, matriz tabuleiro informar a diagonal um pouquinho mais complexo, mas essencialmente a mesma lógica. E finalmente aqui o método que acabamos de desenvolver o algoritmo, o avaliar condição de vitória. Muito bem.
Deixa eu ver se eu botei todos os estereótipos. Sim, ok. Muito bem, então com isso está concluída a nossa aula da etapa 7, onde nós praticamos a modelagem de algoritmo de métrica. Muito bem, encerramos por aqui.